manhã, esse amado é o pastor da igreja. Deus abençoe. Obrigado, pastor querido. Sinto honrado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Como é uma honra estar aqui com a minha querida esposa. O nome dela é Carla Andréia, mas é conhecida mais como pastora Andréia mesmo. E nós sentimos muito honrados. Como nós, assim, sentimos muito honrados estarmos aqui no momento histórico, momento precioso, onde o pastor Jaime está celebrando seus 72 anos, né? Tão jovem, parabéns, uau, que inspiração, tanto ele como a sua querida esposa, a pastora Luciene, e essa equipe de pastores e diáconos, presbíteros lindos, preciosos, homens e mulheres de Deus. Como nós sentimos honrados estarmos aqui. Nós sentimos muito honrados. Deixa eu, antes de trazer a mensagem da palavra de Deus, deixa eu só contar um pouquinho a minha história. Eu sou filho de missionários americanos. Meus pais vieram aqui para o Brasil, junto com meus 4 irmãos mais velhos. Eu sou caçula de 5, eu fui o único que nasci no Brasil, né? Então tenho cidadania dupla e foi um privilégio de realmente ter esse privilégio de nascer no Brasil. Então sou brasileiro. Toda a minha vida eu estudei em escolas americanas aqui no Brasil e depois, com 17 anos de idade, eu fui fazer faculdade teológica lá nos Estados Unidos. E depois de formar, meus pais, que haviam plantado muitas igrejas em Minas Gerais e Goiás, agora estavam morando na Amazônia. Então eu fui ajudar também a trabalhar na Amazônia. E meus pais e meus irmãos estavam concentrando mais em outras cidades, e nos ribeirinhos nós temos mais do que 100 barcos plantando igrejas nos ribeirinhos. É um trabalho muito lindo, poderoso, e me convidaram então para pastorear a igreja dentro da cidade, que era bem pequenininha. Às vezes dava 10, 15 pessoas. Uma vez, eu ainda era pastor solteiro, uma vez deu só 2 pessoas, né? E uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Então, mas Deus, na sua rica graça e misericórdia, através de muito sofrimento, mas Ele derramou a sua glória, a sua graça, e milhares e milhares de pessoas converteram. A cidade foi transformada pela graça de Deus. A igreja hoje tem mais do que 50 mil pessoas para a glória de Jesus. Deus transformou, e naquela região nós temos, só naquela região de Santarém, 400 igrejas para a glória de Jesus. E de lá nós mudamos com uma equipe muito grande para Fortaleza, e lá também Deus foi muito misericordioso. A graça dele foi derramada de uma forma gloriosa, com milhares e milhares de pessoas convertendo, e hoje tem uma forte igreja de milhares de pessoas em Fortaleza, com mais 62 igrejas no estado do Ceará, né? E isso é bíblico, até porque Jesus disse: rogai, né, ao Senhor do Ceará. Não é da Ceará, né? Mas, amém. Mas realmente Deus derramou a sua graça, a sua misericórdia. Só foi a misericórdia dele. Eu tenho certeza que tudo isso não é por causa de mim, é apesar de mim, apesar de tantas falhas, tantas deficiências, mas pela misericórdia dele, ele é poderoso. E eu sempre digo que se Deus pôde usar esse, que é o mais fraco, ele pode e quer usar todos os seus filhos poderosamente, para a glória de Jesus. E depois nós mudamos para São Paulo. A inauguração da igreja, ela já existia antes, mas a grande inauguração oficial foi bem antes da segunda onda da pandemia. Foi dias 4 a 7 de março de 2021, e de quinta a domingo, a grande inauguração. Aí
Na segunda-feira foi preciso fechar o prédio lá em São Paulo por causa da segunda onda da pandemia, mas a igreja continuou crescendo poderosamente, mesmo com o prédio fechado, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas cheias do Espírito Santo. E hoje já estamos entre 4 e 5 mil pessoas em São Paulo, e é só o começo. Nós já vemos centenas de milhares pela fé convertendo, entregando a vida a Jesus, sendo transformadas. Então, nesses 3 anos e meio, Deus tem feito maravilhas lá em São Paulo, para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho uma família muito preciosa, minha querida esposa, meus 3 filhos, a filha mais velha, a única que é casada até agora, casada com a Priscila, casada com o Israel Subirá, filho do Luciano Subirá, e eles têm um casal, eu tenho um casal de netinhos, e ela está grávida com o nosso terceiro netinho. E aí eu tenho um filho, David, que está fazendo mestrado em teologia no Oral Roberts, lá nos Estados Unidos, e meu filho, Daniel, que está fazendo missões a curto prazo, hoje, lá no Japão. Então, é um privilégio, é uma honra muito grande. Como eu admiro os seus pastores, e como eu sinto honrado, mais uma vez eu quero enfatizar, né? Hoje celebrando 72 anos de idade. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. Esse casal é fenomenal mesmo, para a glória de... A Bíblia fala da honra a quem honra merece. Eu espero que não tenha problema, ele falou que eu sou pastor agora que eu estou aqui. Então, vamos dar uma forte salva de palmas para esse casal, amém? Que honra, que privilégio. E eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus, e eu tenho intitulado essa mensagem, Como Vencer Através das Tribulações. Como vencer através das tribulações. A realidade é que todo cristão enfrenta as tempestades da vida. Todo cristão, todo pastor, todos cristãos enfrentam problemas e tribulações. E existe uma espécie de propaganda enganosa que diz o seguinte: se você entregar a vida para Jesus, não vai ter mais problema. E não é verdade. Aí que o diabo vai te atacar mesmo, porque ele fica com raiva de você, porque você é uma luz brilhante que vai saquear o inferno para povoar o céu. Então, a realidade é que vai ter sim tribulações e provações. Jesus mesmo disse: no mundo tereis tribulações. Mas Jesus não parou aí. Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E a palavra de Deus diz em 1 João: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé viva na palavra de Deus e no Senhor Jesus, nós podemos sim vencer através de todas as tribulações. Agora, talvez hoje você até diria: pastor, em muitas áreas da minha vida está uma bênção, está muito maravilhoso, mas naquela uma área da minha vida eu ainda estou enfrentando uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Ou talvez você diz assim: não, eu não estou enfrentando nenhuma tribulação nesse momento. Mas é importante saber o que fazer quando enfrentar uma tribulação. Interessante isso, porque as pessoas do mundo, em geral, elas foram treinadas em como alcançar o objetivo. Mas elas não foram treinadas em o que fazer quando enfrentar a tempestade. A morte trágica de alguém, um problema muito sério, uma situação horrível que de repente ela está enfrentando. E aí? E muitos, até cristãos, infelizmente, naquele momento não estavam preparados, e eles se desmontam por dentro, caem em depressão. Muitos, inclusive cristãos, infelizmente, têm abandonado a fé porque o problema foi grande demais. E a realidade é que Deus quer uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai subir para o céu, que é mais que vencedora em todas as áreas. Então, eu quero compartilhar com você 4 princípios bíblicos poderosos que
vão ajudar você a enfrentar qualquer tribulação. Se você hoje está enfrentando uma tribulação, eu lhe desafio para colocar em prática esses 4 princípios bíblicos. E se você não está enfrentando, é bom você saber, porque qualquer momento enfrentou a tribulação, você já sabe desses 4 princípios bíblicos. E o primeiro é esse aqui, olha: não acuse a Deus. Não acuse a Deus. Porque veja bem, nossa tendência, porque nós sabemos que Deus é soberano, Ele tem todo o poder, então nossa tendência, quando acontece uma coisa ruim, um acidente horrível, um assalto, uma morte trágica, qualquer problema, um problema financeiro horrível, aí nossa tendência é falar: por que Deus? Por que o Senhor fez isso? E nossa tendência é acusar a Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, 1º capítulo, versículos 13 a 17. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Agora, interessante que essa palavra tentado também é traduzido do grego provado ou atribulado. Então, ninguém, ao ser provado ou atribulado, diga: eu sou tentado ou atribulado por Deus. Porque aí ele fala, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus pode até nos provar com o bem, viu? Nós vamos ver isso daqui um pouco. Mas com o mal não. Com o mal não. Olha só o que a Bíblia fala. No versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então a Bíblia é muito clara, tá? Mesmo que nós não estamos entendendo, a realidade é que Deus é um Deus de amor, que realmente quer o seu bem, Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque eu conheço Deus, e eu fico assim, muitas vezes, indignado quando pessoas falam: foi Deus que colocou câncer naquela criança, ou quando um caminhão passa por cima da cabeça de um menino de 5 anos de idade, esmagando aquele... se conforma com a vontade de Deus. Não, deixa eu falar uma coisa. Não, muita coisa acontece aqui na terra que não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que é o diabo que vem para roubar, matar e para destruir. Quando uma pessoa estupra uma criança, não vai dizer que aquilo foi a vontade de Deus. Muita coisa horrível acontece e as pessoas ensinam que é Deus que quer. Não fique, deixa eu explicar uma coisa, é isso que o maligno quer, que você fique magoado com Deus, porque quando você fala: poxa, foi Deus que matou essa criança, a pessoa, o que acontece no coração dela? Ela fica magoada com Deus. Quando ela fica magoada com Deus, ela fica triste com Deus, o que acontece? Ela se afasta do único que tem a solução para o problema dela. Olha só, então no coração dela, ela acaba se afastando, e ela, por causa da mágoa dela, por causa da tristeza dela com Deus, ela se afasta do único que tem a solução, que tem um milagre, que tem a cura para aquele câncer, que tem a transformação, que tem realmente a solução para aquela vida. A Bíblia fala em João 10:10 que é o ladrão, o diabo, que vem para roubar, para matar e para destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Atos 10:38, a Bíblia fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele andava por toda parte fazendo o quê? O bem. E curando quantos? A todos os oprimidos de quem?
do diabo. Então é o diabo que oprime, é Jesus que cura. E a Bíblia fala, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles não trocaram de papéis. Até hoje é o diabo que oprime e Jesus quer curar. Jesus quer fazer o milagre. Jesus quer. Agora, o segundo grande princípio é esse aqui, olha. Aprenda com os tratamentos de Deus. Tá? Então, vamos só recordar aqui. Primeira coisa, ao enfrentar uma tribulação, ao enfrentar uma situação difícil, primeira coisa que você vai fazer, não vou acusar a Deus. Em vez de eu me afastar de Deus, magoado, com raiva, chateado, não, eu vou buscar a Deus. Eu vou me entregar a Deus. Tá, primeira coisa, não acuse a Deus. Segunda coisa, aprenda com os tratamentos de Deus. Mas pastor, você não acabou de dizer que não foi Deus que causou aquela coisa horrível? Como que é para eu aprender com os tratamentos de Deus? Deixa eu explicar. A Bíblia ensina em Romanos 8:28, que Deus coopera todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então até as coisas que Ele não quis que acontecesse, porque talvez foi falha humana, foi falha nossa, enfim. Mas se você se apegar a Ele, Deus é tão poderoso, escuta bem o que eu vou dizer, Deus é tão infinito, Deus é tão milagroso, que Ele não desperdiça nem um momento para te ajudar. Tudo que acontece com você, se você cooperar com Ele, vai ter uma razão pedagógica, espiritual, poderosa. Preste bem atenção. Aqui, olha, o maligno jogou um problema. Horríveis coisas estão acontecendo. Talvez é um câncer, talvez é um acidente. Eu não sei qual é a coisa horrível. A primeira coisa que eu vou fazer, não vou acusar Deus. Não vou acusar Deus. Por que as pessoas ficam com raiva de Deus? Acusam Deus. Olha, eu conheço Ele, eu sei que Ele não é essa pessoa horrível. Eu conheço, eu sou amigo dEle, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes é falha nossa, às vezes é porque nós vivemos num mundo decaído mesmo. Né? Então acuse o diabo, acuse você mesmo, acuse a sogra não, acuse qualquer pessoa, mas não vai acusar Deus, amém? Então a primeira coisa é essa, não acuse a Deus. Agora, escuta bem, a coisa horrível foi jogada aqui, olha aqui, paralelo a isso, você se apegando a Deus, Deus está jogando uma lição profunda. Paralelo, Deus não vai desperdiçar nenhuma oportunidade para te ensinar lições profundas. Então até as coisas ruins que acontecem, se você se apegar a Ele, você poderá aprender cada lição. Quantas vezes foi no momento de maior sofrimento da minha vida que eu aprendi as maiores lições que eu tive que aprender. Então, Deus vai cooperar para o bem, não quer dizer que Ele jogou. O problema foi jogado aqui, ó o diabo, ou o mundo decaído, jogou aqui o problema. Deus está querendo ensinar algo profundo, paralelo aqui, entendeu? Agora, terceiro segredo, eu falei são 4, tá? Eu deixei os 2 que eu vou ficar mais tempo com eles, por último, porque o terceiro é muito, muito importante, mas tem tudo a ver com esse segundo, tá? Fique longe de toda murmuração. Fique longe de toda murmuração, porque qual a nossa tendência? É murmurar, não é verdade? Agora veja esse texto muito interessante em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 20. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 20. Diz a palavra de Deus: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Os irmãos sabem o contexto desse texto. O povo de Israel havia sido liberto do Egito com mão poderosa de Deus.
Deus abriu o Mar Vermelho, que representa o sangue de Jesus. E o povo de Israel passaram pelo Mar Vermelho, que representa quando um cristão é liberto do Egito, que é do mundo, e ele é lavado pelo sangue de Jesus, e o mesmo Mar Vermelho que salvou os israelitas, derrotou o faraó e os seus soldados, né, que foram afogados quando o Mar Vermelho fechou. Então, o mesmo sangue de Jesus que te libertou do mundo e das trevas, é o mesmo sangue de Jesus que derrota toda obra maligna das trevas. E agora estão no outro lado do Mar Vermelho, fazendo uma festa. A Miriam, ela é uma profetisa, irmã de Moisés, ela pega um tamborim, começa a dançar e fazer festa, louvando e glorificando o nome do Senhor. E olha que alegria. Mas veja bem o próximo versículo. Versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Agora, gente, eles estavam seguindo a nuvem estava os protegendo do sol, e à noite ela se transformava numa coluna de fogo, e iluminava o caminho, e eles só paravam aonde a nuvem parava, eles só caminhavam quando a nuvem caminhava. Então foi Deus que os levou 3 dias no deserto, sem água. Por que isso? Parece uma coisa ruim, mas nós acabamos de aprender da palavra de Deus que não é Deus que traz as coisas ruins. Então, parece uma coisa ruim. Por que isso? 3 dias sem água. Você pode imaginar o menino falando para o seu pai, a criancinha, a menina: mamãe, papai, estou com sede. Não, porque eles tinham garrafas térmicas feitas de pele de animais, né, os odres. E ele: não, o odre está quase vazio aqui, meu filho. Já faz 3 dias, nós estamos sem água, eu não posso te dar, aguenta mais um pouquinho. E eles todos com muita sede, e seguindo a nuvem. Agora, por que Deus faz isso, gente? Por que às vezes parece que existe uma sequidão? Por que às vezes parece que a coisa, em vez de melhorar, está piorando, quanto mais íntimo você está seguindo o Senhor Jesus? Por quê? Às vezes nós não entendemos. O que nós temos que entender é que Deus sabe muito mais do que nós. Deus sabe muito mais do que nós. Agora, olha o que acontece. A Bíblia fala, versículo 23. Afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Lembra que eu falei que Deus não pode provar com mal, mas com bem Ele pode. E ali os provou, e disse: se ouvires, veja bem, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Agora, vamos voltar na nossa imaginação para aquela época. Estão lá 3 dias sem água, mas a nuvem de repente para em cima de um oásis, e eles não sabem que a água está amarga. Então eles todos estão animados. Yes, obrigado Deus, finalmente água. E vão correndo e vão começar a tomar água. E o que acontece? Ela é amarga. Então eles cospem fora e começam a murmurar e começam a reclamar. Foi a nuvem que levou, mas quem paga o pato? O líder. Falam mal de Moisés e murmuram contra Moisés, e falam mal dele, e estão murmurando. Agora, você sabia que essa água era amarga? Não é porque ela não é potável. Os cientistas já foram lá para Mara e fizeram um teste nessa água. A razão que ela é tão amarga é porque ela está tão cheia de minerais medicinais.
tão cheio de minerais. Eu já fui para esse lugar algumas vezes. Mara. Sabe quais minerais que ela tem dentro dela? Um dos minerais chama-se dulamite. O dulamite é o seguinte, é um mineral que ajuda a regular as batidas do coração de quem vai caminhar muito no deserto. Outro mineral que tem em abundância é o magnésio. O magnésio é que ajuda no problemas digestivos. Você, quando está com problema, né, no estômago, no intestino, vai lá e compra na farmácia leite de magnésio. Agora, escuta bem. Por isso que ele fala assim, ele os provou lá. Provou com quem? Com mal? Não, com bem. Escuta bem. Ele estava os levando 3 dias no deserto para provocar sede, para tomar um remédio. Por que o remédio? Porque ele falou, eu não quero que vocês tenham as doenças do Egito. Por quê? Lá no Egito, naquela época, e até hoje é assim, o rio Nilo, onde o povo de Israel morava à beira do rio Nilo, o rio Nilo naquela época, e até hoje ainda é assim, cheio de parasitas. Então, eles haviam realmente bebido aquela água, eles estavam com doenças do Egito, e Deus estava querendo os curar, porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Muitos cristãos hoje já saíram do mundo, mas o mundo ainda está dentro deles, e Deus está querendo te dar uma água amarga para o seu bem. Não é um remédio que é para te curar, mas muitas vezes a pessoa não aceita a correção, não aceita a repreensão de Deus, e cospe fora, e reclama, e murmura, e Deus está querendo te curar, porque você já saiu do mundo, mas ainda tem resquícios, tratamentos que Deus precisa fazer dentro de você. Agora, olha que coisa poderosa. Você fala, mas por que Deus então mandou Moisés jogar? Sabe por quê? Deus nunca vai forçar ninguém a receber o melhor dele. A pessoa reclamou, murmurou, bateu o pé no chão, exigiu. Deus fez um milagre paliativo, mas não foi o melhor para eles. Não foi o melhor. Eu creio que quando a água ficou doce, ela só ficou doce temporariamente, viu? Porque depois voltou a ficar amarga. Mas enquanto ela ficou doce, ela perdeu o seu valor medicinal. Sabe por quê? Quando você cospe fora, você rejeita as correções, os tratamentos, se você não acredita que Deus realmente quer o melhor, porque a nuvem parou em cima daquela água, obviamente que Deus estava querendo o melhor para eles, mas você não acredita isso, e cospe fora, e não aceita a correção do seu líder espiritual, e não aceita a ajuda da pessoa que está querendo te aconselhar, fazer o que é certo. Às vezes, viu, marido, é sua esposa que está lá falando, amor. Se você não puder dizer amém, pelo menos diga amém. Aí o que acontece? Aquela água amarga, você cuspiu fora, rejeitou, reclamou, murmurou, perdeu o melhor de Deus. Perdeu o melhor de Deus. Por isso que eles ficaram no deserto 40 anos em vez de 40 dias. Sabe que dá para atravessar esse deserto tranquilo, a pé, 40 dias? Todo cristão vai enfrentar o deserto. A grande pergunta é se vai ficar 40 dias ou 40 anos. Jesus também foi levado pelo Espírito para o deserto, mas ele ficou 40 dias. Agora, olha o próximo versículo, é até assustador. O próximo, o próximo versículo, 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto à água. Olha só o que acontece. A nuvem de repente se levanta de novo. Uai, a nuvem, vamos seguir. Lá bem pertinho, Deus já tinha preparado 12 fontes de água doce, 70 palmeiras, talvez até água de coco. Mas agora perdeu a graça essas 12 fontes de água doce, que eles já tinham
batido o pé, reclamado, e Deus já tinha transformado a água amarga. Eu imagino quando chegaram eles lá. Agora nós entendemos, Deus. O Senhor queria que a gente tomasse o remédio, aí o Senhor tinha tudo tão maravilhoso preparado para nós. E nós perdemos a bênção. Olha como é grave, olha como é sério. Então, fique longe de toda murmuração. Amém? Então vamos lembrar, primeiro o segredo é o quê? Não acuse Deus, muito bem. Não acuse a Deus. Segundo segredo, o que é? Aprenda com os tratamentos. E qual o terceiro? Fique longe de toda murmuração. Então, toda vez que você passar qualquer tribulação, tragédia, você lembra, não vou acusar Deus. Eu vou aprender com os tratamentos de Deus. E eu vou ficar longe de toda murmuração. E agora, o quarto grande, poderoso segredo. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você colocando isso em prática, Deus quer que você seja um cristão vencedor. Por quê? Porque Ele quer que você seja uma luz brilhante para ganhar muitas vidas para Jesus. Deus quer que você vá para o céu sim, mas que você leve muita gente com você. E eu vou te falar, quando a pessoa anda em vitória, ela atrai a presença de Deus, mas ela atrai também pessoas para Deus, aleluia. Aleluia. Minha esposa é assim, minha esposa é muito cheia de Jesus, apaixonada por Jesus, é verdade. Quantas vezes a gente vai lá pagar no caixa, assim, alguma coisa, na padaria, qualquer coisa, e a menina que está no caixa fala assim, você tem um sorriso diferente, fala para ela, você tem um sorriso diferente, o que é? E logo a menina está ouvindo falar de Jesus, aleluia. Minha esposa, depois de casado, ela além de ser pastora, ela fez psicologia também, ela teve que fazer psicologia para me entender melhor, sabe? Brincadeira. Mas ela formou em psicologia numa universidade muito respeitada no Brasil, nessa área de psicologia. E uma das professoras principais, não sei quantos doutorados, PhDs, essa professora havia até trabalhado com a Ruth Cardoso de Mello, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente. Então, essa professora, uma sumidade, porque o nome dela é Carla Andréia, conhecido como Carla dentro da escola, da sala de aula, ela falou assim, no final da sala, ela falou assim, tá, estamos encerrados, podem ir. Carla, fica aqui mais um tempinho, por favor, quero falar com você. Aí a Andréia foi lá, sim, professora. Aí ela falou assim, você tem uma coisa diferente, seu sorriso é diferente. O que você tem? Eu preciso disso, ela falou. E minha esposa pôde falar de Jesus para ela. E ela entregou a vida para Jesus. Minha esposa a discipulou, levou ela para o nosso grupo pequeno. Ela começou a congregar, se tornou membro da nossa. Eu e a minha esposa tivemos o privilégio de batizá-la nas águas, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer que você vá para o céu, mas Ele quer que você leve muita gente junto com você para o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não era pastor ainda, mas aconteceu uma coisa comigo que, em vez em quando tem acontecido, eu estou crendo que vai acontecer mais, né? Bem, antes de eu contar essa história antes de eu ser pastor, mas depois de ser pastor, uma vez eu estava comendo carne lá na churrascaria em Goiânia. Eu estava lá comendo e um garçom ficava olhando para mim. Finalmente ele criou coragem e falou assim, ei, o que você tem aí, hein? Que é tão diferente. Eu estava literalmente na carne, né, irmãos? Eu olhei para ele e falei, é Jesus. Ele falou, só pode ser Jesus mesmo. Porque você irradia algo diferente. E antes de eu ser pastor, eu formei em teologia, mas numa das férias grandes eu completei um curso de música jazz lá na escola de Berkeley, Berklee College of Music em Boston. E toda noite eu gostava de fazer exercício, até hoje eu gosto de fazer exercício, e aquela noite eu acho que eu tinha corrido talvez 8, 9 quilômetros, e eu estava voltando no ônibus urbano. Eu não tinha cara de crente, meu cabelo era mais comprido, eu estava só de roupa
exercício, né? Só shortinho de nylon, camiseta de nylon. Mas eu lembro até hoje, eu estava em pé lá no ônibus, pensando, essa vida com Jesus é tão maravilhosa. E aí eu vi um cara, um cabelão bem comprido assim, ele olhou para mim bem estranho assim, ele estava olhando assim, eu achei estranho, mas eu, não fiquei olhando para ele, eu fiquei só pensando em Jesus. Quando de repente ele estava bem perto de mim, e claro, ele falando tudo em inglês, mas ele falou assim, cara, o que é que você tem aí, hein? Eu falei, como assim, cara? O que você está querendo? Ele falou, você sabe o que eu estou querendo. Eu falei, não, cara, eu lhe garanto, eu não sei o que você está querendo. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você, cara. Eu preciso dessa alegria. Aí quase que eu falei para ele que eu não estava tomando droga, mas eu pensei, não, que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu fiquei tudo místico também. Eu falei, cara, você quer saber mesmo que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, você tem certeza, bicho? Ele falou, eu tenho. Eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, amém? É você andar íntimo com ele, vitoriosamente. Vitoriosamente. E o quarto princípio, o que fazer? Primeiro, não acusar Deus. Segundo, aprender com os tratamentos de Deus. Terceiro, ficar longe de toda murmuração. Quarto lugar, essa aqui é onde o milagre acontece. Persevere na fé e tenha toda alegria. Diga, persevere na fé e tenha toda alegria. Primeiro vamos pegar o aspecto da fé. Hebreus 6,12 fala, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É pela fé e pela longanimidade você vai herdar a promessa. Então, Deus já te deu na sua palavra mais do que 8.000 promessas, mas elas têm que ser tomadas posse pela fé. É pela fé que elas são tomadas, tão posse delas. É pela fé. E a longanimidade, o que é longanimidade? Quer dizer perseverança. Então você libera a sua fé e você persevera. Você toma posse da promessa e você fala, Deus, está aqui a sua promessa. Então eu não estou te acusando, eu estou aprendendo todas as lições que é para eu aprender, eu não estou murmurando, mas eu estou crendo, a sua promessa não vai falhar, e eu vou perseverar nessa fé. E o outro segredo é o que? Ainda faz parte desse número 4, persevere na fé e uau, que legal, mas você está lembrando bem, cara, parabéns. Tenha toda alegria, diga, tenha toda alegria. Isso é um grande segredo. Olha que diz a Bíblia em Tiago 1, 1 Tiago, 1º capítulo, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança vai ter ação completa, e você naquela área, você vai ficar o quê? Perfeito, íntegro e em nada deficiente. Olha só, se você tiver a fé e a perseverança, o milagre acontece. Então, esse é um grande segredo, ter toda alegria, a Bíblia diz, tende por motivo de ter toda alegria ao passar por várias provações. Pastor Reibe, o senhor está dizendo que mesmo na maior tragédia,
nas coisas piores da vida acontecendo, provação horrível, que é para ficar rindo para as paredes. Não, eu não estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que fala, tende por motivo toda alegria. A palavra toda, no grego, se você fizer um estudo bem profundo dessa palavra, ela quer dizer toda. Toda alegria. Eu vou contar duas situações rápidas aqui. Uma, eu estava pastoreando lá em Santarém, a igreja ficando cada vez maior, e abalando as estruturas da cidade, muito tradicional. A cidade tem quase 400 anos de idade, e ela muito tradicional, e a religião tradicional com muita raiva, e eles, com muita raiva, nós tínhamos comprado um canal de televisão, e aí arrebentando, Deus prosperando, abençoando, e aí saiu num jornal, não foi no jornal principal, mas um dos jornais lá, saiu um artigo falando mentiras sobre mim, mentiras horríveis. Meus pais são americanos, eles vêm meus parentes são multimilionários nos Estados Unidos. Meus pais nunca usaram uma oferta para se sustentar. Toda a vida, meus pais foram autossustentados, porque eles já vieram para o Brasil, eles já eram muito ricos e fizeram muito investimentos nos Estados Unidos. Então, meus pais, além de nunca usar nenhuma oferta para se sustentar, colocaram todos nós 5 por faculdades particulares nos Estados Unidos, e ainda investiram do bolso deles milhões e milhões de dólares, construindo igrejas, sustentando missionários e pastores, porque meus pais vieram de famílias hiper ricas. E eu estava lá em Santarém, dando minha vida, lá no meio da Amazônia, naquela situação. E eu li aquele jornal, eu pensei, poxa, mas que ingratidão, eu estou aqui dando minha vida, eu dei minha juventude, nessa altura do campeonato, que a igreja já estava bem grande, talvez já tinha dado uns quase 20 anos da minha vida lá. Falei, dei minha juventude, dei minha vida toda, é assim que a cidade me retribui. E eu sentindo vontade de chorar, e de murmurar, de reclamar. Mas na hora, glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Na hora o Espírito Santo me fez lembrar de 2 textos. Um, lá em Mateus, que fala assim, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos naquele dia, e pulai de alegria, porque assim perseguiram os profetas que foram diante de vós. E aí eu lembrei desse texto de Tiago, que fala assim, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações. Então, em vez de fazer o que minha carne queria fazer, que era reclamar, que era chorar, eu lembro até hoje, lá na nossa casa, lá em Santarém, eu peguei o jornal, joguei em cima do balcão lá, e eu comecei, pela fé, crua e nua, aleluia, toda alegria. Obrigado, Senhor, o privilégio de sofrer pelo seu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Levei o assunto para a igreja, mandei a igreja toda dançar comigo. Depois eu peguei o diretor da nossa televisão e fomos lá conversar com o dono. Eu falei, por que você fez isso? Isso é mentira. Eu poderia começar uma guerra aqui, nossa televisão ia esmagar aquele jornalzinho. A gente poderia falar na televisão e me defender. Eu falei, não quero isso, eu quero agir com amor, com carinho com você. Ele falou, não, nos perdoe, aquilo foi sem eu saber que fizeram, mas eu prometo que não vai acontecer mais. Amém. Deus reverteu a situação a tal ponto. Eu lembro, depois que eu mudei para Fortaleza, chegando em Santarém, até hoje é assim. Até hoje é assim. O carinho que a cidade nos recebe. Apesar da gente ter um canal de televisão, a Globo vem entrevistar a gente lá. O prefeito me viu outro dia lá no aeroporto. Meu pastor! E foi me abraçar. E não é cristão ainda, mas vai ser. Aí ele falou, qual é o chá que você está tomando que te faz tão jovem? Falei, é Jesus também. Agora, aí, nós vamos para a churrascaria. Não, pastor, aqui não vai pagar.
Vai pagar o estacionamento? Não, não paga. Aquele carinho, aquele amor. Mas só Deus que sabe o que nós sofremos. Só Deus que sabe o que passamos. Mas o segredo é o quê? Perseverar na fé. Perseverar na fé. Com toda alegria. Com toda alegria. E eu quero terminar com uma história que eu vi, é uma história verdadeira, que realmente coloca isso aqui em prática de uma forma fenomenal. Eu estava nos Estados Unidos, eu vi o testemunho pessoalmente desse irmão. Ele era um antigo Hells Angels, né? O Hells Angels é aquela motoclube lá dos Estados Unidos, que eles usam aquela jaqueta preta, com uma caveira atrás, e está escrito assim, Hells Angels. Hells Angels em português significa anjos do inferno. Anjos do inferno. E, infelizmente, essa gangue Hells Angels, ela muitas vezes é envolvida em tráfico de drogas, todo tipo de imoralidade e crime organizado. E ele fazia parte dessa gangue. Eles andam naquelas motos assim, com aquela roda lá na frente, e aquelas poltronas assim, e os caras normalmente têm umas barbonas, um cabelão assim. Aí, ele era um desses aqui. E a mãe dele havia convertido. E ela estava orando por anos. Ela ficava orando. E com certeza, todas as orações que ela fez valeram, porque ela estava fazendo sinceramente em nome de Jesus e foram se acumulando para ajudar a trazer o milagre. Só que ela não estava orando do jeito certo, porque a Bíblia fala que é para você orar baseado nas promessas, é para você orar perseverando em toda a fé e com alegria. E ela não fazia assim, ela orando, mas ficava preocupada. Oh meu Deus. E ela ficava acordada até 5 horas da manhã. Quando ele chegava em casa, meu filho, eu já estava perto do telefone, pensei que a polícia ia me ligar, dizendo que acharam o seu corpo. Meu filho, ela pegava no pé, tem que ir para a igreja. E ele não ia, e ela pegava no pé, ela colocava versículos, ele falou que até nas cuecas dele achava versículo. Ela estava orando, glória a Deus por isso, mas orando errado, com preocupação, não baseado nas promessas. Ele falou para nós que foram vários anos, ela pegando no pé dele desse jeito. Ele falou que um dia ela aprendeu a orar do jeito certo, baseado nas promessas. Ela começou a pegar as promessas da palavra de Deus. Por exemplo, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 112, versículo 2, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Provérbios 14:26, quem teme ao Senhor tem forte amparo, isso é um refúgio para os seus filhos. Ela começou a pegar essas promessas e orar em fé, e porque ela orava em fé, ela tinha certeza que Deus já estava respondendo. Então ela começou a louvar, e o quê? Ter toda a alegria, aleluia. Aí ela falava, já que Deus já está respondendo, eu vou dormir cedo, meu filho já é uma bênção, é um homem de Deus. Parou de pegar no pé dele, começou a dormir. Ele falou que ele até estranhou, chegava em casa, a mãe ainda estava dormindo. A mãe cantando o dia todo, aleluia, glória a Deus pela salvação do meu filho. Só que uma dessas vezes que ela estava cantando, ela agradecendo a Deus, meu filho é um grande homem de Deus, porque o Senhor promete que quando ora, o Senhor já respondeu, já é um milagre, aleluia. Aí ela falava assim, Deus, é difícil eu ver ele como um grande homem de Deus, com aquela barbona tão grande, aquele cabelão comprido. Deus falou, não, minha filha, é porque ele vai ser igual Moisés. Aí ela falou, amém. Então, dali em diante, o nome dele não era Moisés, mas dali em diante ela começou a chamá-lo de Moisés.
Dia e noite ela agradecia e cantava. Obrigado, Senhor, pela salvação de Moisés. Ele chegava em casa, ela de longe via Moisés e abraçava. E falava: mãe, por que a senhora está me chamando de Moisés? Meu nome não é Moisés. Ah, sabe por quê? Porque Deus já me disse que assim como Moisés, você vai ser usado por Deus para libertar muitas pessoas da terra da escravidão para a terra que mana leite e mel. Deus já me falou. Então você é Moisés, meu filho. Ele falou: mãe, primeiro, meu nome não é Moisés. Segundo, eu não sou homem de Deus coisa nenhuma. Eu sou anjo do inferno. Olha aqui na minha jaqueta, mãe. Eu não presto para nada. Eu sou anjo do inferno, mãe. Para com essa babuquice. Ela falou: isso que você pensa, meu filho. Mas eu já sei, a palavra de Deus diz que você já é um homem de Deus. Você já é Moisés. Eu creio. A fé é isso, a fé é crer antes de ver. Depois que ela mudou essa forma de orar, ele falou, como eu me lembro, passou só 2 semanas, você acredita? Antes eram anos e anos ela orando do outro jeito. Agora, perseverando em fé, com alegria, louvando a Deus, dormindo cedo. O que aconteceu? Ele disse que uma noite daquela, ele ficou apavorado, porque uma outra gangue estava indo atrás dele, determinada a matá-lo. E ele com medo, ele falou que ele ficou com medo, não era de morrer, era de ir para o inferno. Deu um medo santo nele. E ele com medo, quando ele viu, naquela época não tinha celular ainda, né? Tinha aquelas cabines telefônicas nos Estados Unidos. Ele viu a cabine telefônica, ele entrou lá, ligou a cobrar para a mãe dele. Mãe, sim, Moisés. Mãe, é sério, eles vão me matar. Não vão te matar não, mãe. Mãe, eu não quero ir para o inferno, mãe. O que eu faço? Moisés, entrega a vida para Jesus. Tudo bem, mãe, como que eu faço? Repita essa oração agora mesmo. Ele arrependeu dos pecados e entregou a vida para Jesus. Aleluia. E agora, mãe, o que eu faço? Ela falou: pode vir para casa, Moisés. Eles não vão me matar, não. Não vão te matar, Moisés. Fique tranquilo. Você já é um grande homem de Deus. E quando eu ouvi esse testemunho dele, ele já era líder de um grande ministério que estava trabalhando com os presidiários, nos presídios dos Estados Unidos e com as famílias dos presidiários, resgatando e libertando muitas pessoas do Egito, das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fiquem em pé, por favor, queridos. Quais são as 4 coisas para fazer? Nunca esqueça delas, viu? Ao passar qualquer tempestade na vida, lembre-se delas. Qual é a primeira? Não acuse Deus. Qual é a segunda? Aprenda com os tratamentos de Deus. Qual é a terceira? Fique longe de toda murmuração. E a quarta é onde o milagre acontece? Persevere na fé e tenha toda a alegria. 4 segredos para você nunca mais esquecer. Eu declaro a vitória. Eu declaro a vitória. Eu declaro essa vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. O pastor Jaime, com tanto carinho, me deu permissão para fazer como o Espírito Santo me dirigisse. Então eu quero, nesse momento, chamar aqui na frente você. Eu quero concordar em fé com você.
Se tiver, talvez você fala, tantas áreas da minha vida são uma bênção, mas nessa uma área eu tenho passado uma tribulação, pastor Eibe. Concorde em fé comigo, porque a vitória é minha. Vem aqui na frente, eu vou concordar em fé com você. Nós vamos tomar posse. Pode vir aqui na frente agora mesmo. Se você quer que eu concorde em fé com você sobre qualquer área das, pode vir chegando em nome de Jesus. Todas as pessoas que querem vir aqui. Aleluia. 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 Você quer oração sobre qualquer área da sua vida, o milagre já é seu. Tome posse desse milagre agora. Aleluia. Milagre pertence a você. Obrigado, Deus. Aleluia. Nós cremos, Eu vou fazer essa oração daqui um pouco, mas eu sinto pelo Espírito Santo que ainda tem mais algumas pessoas. Eu tenho aprendido um segredo, que a fé sempre tem ação. E quando você coloca a sua fé em ação, isso destrava o céu. Então, se você está sentindo de Deus, para vir aqui na frente, venha destravar a sua fé agora, para tomar posse do seu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nesse momento, Senhor, nós agora nos unimos em fé. Nós declaramos o teu milagre. Pai, nós confiamos nas tuas promessas. Promessas sobre a família, promessas sobre cura, promessas que precisamos de sermos luz brilhante, de ganharmos os vizinhos, os amigos, os parentes para Jesus. Ó Pai, nós cremos que o seu milagre agora já está acontecendo. Comece agora, meu irmão, minha irmã, orar. Você vai orando, vai se entregando a Ele, vai se consagrando a Ele, vai se dedicando. Senhor, eu te amo, eu me entrego a Ti, eu me consagro a Ti, eu me consagro completamente ao Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Nesse momento, Pai, para cada uma dessas preciosas pessoas aqui, que estão aqui na frente, eu estou me unindo em fé, que todas as obras malignas, todas as obras das trevas, todas as mentiras do diabo, que tem tentado trazer mágoa contra o Senhor, tristeza contra o Senhor, nós declaramos, estão totalmente anuladas. Todas as mentiras do diabo estão expulsas agora. E eu declaro a vitória, eu declaro a graça, eu declaro, ó Pai, o teu amor envolva cada uma dessas queridas pessoas, eu peço, com os teus braços de amor. Que o Senhor os ama mais do que qualquer pai aqui na terra ama seu filho. Que o Senhor os ama mais do que qualquer mãe ama a sua filha. Os envolva nos teus braços agora, trazendo vitória. Eu me uno em fé com eles, contra toda obra do mal, e nós declaramos a vitória. Nós declaramos a salvação. Nós declaramos a transformação. Nós declaramos o milagre em cada um. Agora começa a agradecer a Deus. Diga assim: Senhor, todos que estão aqui na frente, toda a igreja pode dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra promete
Pedi e dar-se-vos-á. Eu estou pedindo o milagre e eu já recebo. Agora eu tomo posse. Eu declaro: eu te amo. Eu sei que o Senhor me ama e tem o melhor. Minha vida vai brilhar com tua glória, vai atrair pessoas para o teu amor, através dessa vitória que eu declaro. Eu já tenho essa vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Deus abençoe.